Você é do tipo de pessoa que sente ciúme e já até falou por aí, nossa, como eu sou ciumento, alguém já falou pra você que você é ciumenta? No vídeo de hoje eu vou te jogar real sobre o ciúme e inclusive fica aqui comigo que eu vou te ensinar algumas estratégias pra que você consiga lidar com isso também e ó, mandar o ciúme pra bem longe, tá? Anota. Bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui quando se trata de ciúme é entender, é dissociar o ciúme do amor. Foi instituído em algum momento da história culturalmente que ciúme era algo positivo para o relacionamento. Você com certeza já deve ter ouvido aquela frase assim, tipo, ciúme apimenta a relação, sabe? Porque isso foi associado à demonstração de amor. E aqui nesse vídeo você vai entender o porquê que isso não tem nada a ver com amor. E eu já alerto pra você que aqui vai ter alguns assuntos polêmicos e que pode mexer com algumas crenças e convenções que você tenha. Então, segura a onda aí, bora, fica aqui comigo. Antes de eu começar o vídeo, já te inscreve aqui no canal, tá? E ativa o sininho, porque isso é muito importante para você receber outros vídeos que a gente fala sobre relacionamento, sobre autoestima, tudo que vai tirar você aqui desse lugar, às vezes, de ciúme, de insegurança, né? E te levar para um lugar mais poderoso, um lugar de autoestima, de empoderamento. Eu tenho certeza que é isso que você merece, você tá aqui para acessar isso. Então, bora lá. Ciúme foi historicamente relacionado a relacionamentos afetivos, certo? Como eu falei anteriormente, tá muito relacionado com essa questão de demonstração de afeto e tal. Só que isso não explica o porquê que a gente às vezes sente ciúme até de pessoas que a gente não quer mais, né? Ou porquê que a gente sente ciúme às vezes de um amigo, de uma amiga, sendo que essa pessoa não tem uma relação afetiva direta com a gente, né? E isso tá muito relacionado com o sentimento de posse. E aqui você vai começar a entender sobre o lugar que você ocupa na vida dessa pessoa, que é exatamente isso, a raiz do nosso ciúme. Então já vamos começar com as polêmicas aqui? É sim possível ter um relacionamento sem ciúme. Acredite, isso é perfeitamente possível. That's impossible. Só que foi incutido na nossa cabeça que não, que isso é impossível, que se você não sente ciúme é porque você não ama. E isso não é uma verdade, isso é um mito inclusive que faz parte do processo do amor romântico, que é algo que faz com que a gente sofra muito dentro dos relacionamentos, né? Vou fazer um vídeo aqui só pra falar sobre mitos do amor romântico, pra você entender de onde que vem tudo isso. Mas sim, é possível viver um relacionamento sem ciúme, certo? E aqui o ciúme ele se desenvolve a partir de duas principais questões, vamos lá. A primeira questão é sobre o lugar que você ocupa na vida da pessoa. E aqui é um assunto extremamente delicado, porque muitas pessoas falam assim, quem é ciumento é inseguro. Isso tem uma pontinha de verdade? Tem, realmente. O ciúme ele também está relacionado com insegurança. Porém, entretanto, todavia, a gente precisa começar a pensar sobre papéis, sobre lugar que eu tenho na sua vida, na vida dos meus pais, na vida do meu parceiro. E isso tudo vai dando uma outra conotação e um entendimento acerca do ciúme pra gente. Então, às vezes a gente entra no relacionamento cheio de demandas emocionais, cheio de muita bagagem emocional, que nem sempre funciona, que nem sempre é positiva, certo? Então, quando eu entro nessa relação com a ideia fantasiosa de que eu vou ser a prioridade máxima do meu parceiro e eu percebo que ao longo da vida isso não acontece, ao longo dos dias, enfim, isso não acontece, isso me deixa enciumada porque eu preciso ocupar um lugar 100% de destaque, certo? Só que as pessoas não têm tempo de dar esse 100% de prioridade, porque a vida tá acontecendo. Então você aí, imagina, se você se considera uma pessoa ciumenta, quantas pessoas você tem na sua vida que demandam a sua atenção? Às vezes você tem um filho, às vezes você tem mãe, pai, amigos. Então o seu parceiro ou sua parceira não é o centro da sua vida porque você divide a sua atenção com outras pessoas. Igualmente é a outra pessoa aí a vítima do seu ciúme. Então é muito importante a gente começar a entender sobre o lugar. Então ciúme é o lugar que eu quero ocupar na vida dessa pessoa. Quando vem um terceiro elemento para essa relação, isso me parece, aí é que acessa as minhas inseguranças, que você vai roubar o lugar de destaque que eu tenho. Então vamos pegar aqui uma relação de amizade. Se você tem uma amiga aí de muitos anos,
E aí essa amiga conhece outra amiga. Isso é muito comum de acontecer, né? Essa amiga conhece outra amiga, forma ali um contato e você começa a ter ciúme. Por quê? Você sutilmente, através dessas interpretações, você tá entendendo que o seu lugar de melhor amiga tá sendo ameaçado ali. Então eu vou começar a ter comportamentos e atitudes muito mais ciumentas. I'm told LA is what you make of it. Float like a feather. E sim, antes que você fale sobre o lugar, mas Tati, eu não tenho lugar nenhum. Sim, dentro do relacionamento a gente precisa ter um lugar de importância. A gente precisa ter um lugar de destaque dentro da vida da pessoa que a gente se relaciona. Porém, esse lugar não é nosso na totalidade, porque entenda, a vida tá acontecendo. A mesma coisa são aquelas pessoas que são muito dependentes de 100% de atenção, que são as famosas carentes, né? As pessoas carentes, elas precisam muito de atenção. Então essa pessoa acha que a vida inteira gira em torno dela, que isso inclusive é um comportamento extremamente infantil que não foi atualizado. Então eu transfiro para você a minha necessidade emocional como se você fosse responsável por supri-la. Então isso acessa a minha insegurança, certo? Então é muito importante a gente entender, começar a entender sobre o lugar. Pega aí a pessoa que você tem ciúme, pensa nessa pessoa. Qual lugar que você acha que você deveria ocupar na sua vida? Ou quando você sente ciúme, o que essa outra pessoa que é o pivô do seu ciúme tá ameaçando em você? Que lugar que você acha que essa pessoa vai tirar de você? É muito importante a gente começar a entender as suas emoções a partir dessa perspectiva. E dentro dessa mesma perspectiva, entenda, não é saudável que você seja o centro da vida do outro e nem o outro seja o centro da sua vida. O amor, ele também se desenvolve na individualidade. Imagina só, é na individualidade que a gente cresce para criar cada vez mais conexão. Se eu me misturo muito com meu parceiro, se as nossas coisas são muito iguais, isso durante o tempo tende a esfriar a nossa relação. Então é super importante e fundamental que você cative a sua individualidade. Então que você tenha as suas amigas, que ele tenha os amigos dele ou ela tenha as amigas dela também. Então é muito importante isso também para a saúde da relação. Porque isso aqui é um outro assunto polêmico, né? Que às vezes as pessoas dizem que entrou no relacionamento, perdeu a privacidade e a individualidade. Isso é muito perigoso para a saúde da relação a longo prazo. Então se você quer manter uma relação saudável com alguém que dure de uma forma positiva para ambas as partes, é importante investir nessa individualidade saudável, certo? E isso não quer dizer liberdade, não quer dizer libertinagem, tá? Existem acordos que são fundamentais dentro da relação e vocês precisam focar nisso também para manter uma longevidade saudável dentro dessa conexão que vocês vão formar. E uma segunda questão importante que eu quero trazer à luz aqui para você dentro dessa temática do ciúme é sobre a confiança em mim e a confiança no outro. Então, dentro dessa temática, a gente tem dois tipos de confiança, a minha e a no outro. E aqui eu quero te trazer a luz para o seguinte: eu já atendi muitas pessoas, que dizem que são extremamente ciumentas e que o relacionamento estava sofrendo muito por conta do ciúme delas. Quando a gente vai fazer uma breve análise e avaliação do caso, a partir do desenvolvimento da terapia, a gente começa a perceber que o comportamento daquela outra pessoa é passível de desconfiança. Então, óbvio que tudo começa na gente, mas nem tudo é sobre a gente, certo? Então, às vezes, o seu parceiro ou a sua parceira pode ter comportamentos desconfiáveis. Então, essa pessoa que eu atendi, por exemplo, o parceiro dela sumia por vários dias, aparecia, não dava satisfação do que estava fazendo ou não estava fazendo. Estou sentindo uma treta! Isso deixava ela muito insegura e ansiosa. E na hora que ela ia verbalizar isso, ele dizia que ela era ciumenta e não deixava ele em paz. Mas será que esse comportamento é um comportamento saudável e assertivo dentro do relacionamento? Então tudo isso merece ser levado em consideração aqui. Então não é só sobre você confiar em você ou só sobre você confiar 100% no outro, mas é o quanto eu confio em mim e o quanto o comportamento do outro também é passível de confiança. Uma coisa que costuma estimular muito a desconfiança nas pessoas é a incoerência. Então, pessoas incoerentes, elas são naturalmente passíveis de desconfiança, né? Então, imagina, você fala que vai num lugar e não vai, fala que vai chegar a tal hora e não chega, e isso se sucede várias vezes. Então, isso também é um comportamento passível de desconfiança e a gente precisa ter muito cuidado com isso dentro das relações e a forma como o outro está conduzindo isso. Porque se eu culpo você por todo o comportamento que eu tenho, é óbvio que você, em um certo momento, vai achar que você é o problema. Então, a gente precisa discernir muito bem o que é nosso e o que é do outro. Não existe relacionamento sem confiança.
Rule number 1, never trust anybody. Confiança é a base, na verdade é uma das bases, tá? Eu considero que o relacionamento saudável ele tem diversos pilares, mas um deles é a confiança e o respeito. Isso é fundamental que a gente mantenha. Obviamente, junto com a reciprocidade, existem diversos comportamentos aí que a gente pode estar elencando como a base de um relacionamento saudável. Mas você pode estar aí pensando, Tati, meu parceiro não tem nenhum comportamento desconfiável, ele é de boa, minha parceira não tem, é tudo de boa, é tudo tranquilo, mas eu fico aqui criando coisas na minha cabeça e eu desconfio muito dessa pessoa e eu sei que não faz nada, mas sabe, eu não consigo confiar. Então a resposta está na sua história. É muito bom você começar a perceber como foi a sua construção, o que você pensa sobre as pessoas, sobre o mundo. Porque imagina aqui, se você já entra num relacionamento desconfiando ou com medo de ser abandonado, medo de ser traída, você vai olhar para o outro como se ele fosse constantemente uma ameaça. E aí essa ameaça vai fazer com que você tenha comportamentos, às vezes de controle, às vezes de ansiedade, às vezes de insegurança. Isso gera brigas, isso gera raiva, gera desentendimento e aquele conflito constante dentro da relação. Então é importante você avaliar na sua história em que momentos você teve que lidar com isso, sabe? Em que momentos você teve que enfrentar essas dores, às vezes de ser traída, de ser abandonada, que hoje estão suscitando esse tipo de comportamento em você. Porque se a resposta não está no comportamento do outro, a resposta está em você. Não existe comportamento aleatório, entenda isso, tá? É muito importante você entender isso aqui nesse momento. Tudo tem um motivo. Aproveitando aqui esse gancho da sua história, existem outras questões além da sua própria construção de vida, que é a questão da sua autoestima. Ela também impulsiona muito essas questões emocionais, porque se a tua autoestima tá baixa, você não se sente merecedora, você se sente insegura, você acha que aquela pessoa é muita coisa pra você. Sou um merda mesmo. E aí isso vai te gerar novamente esses comportamentos ruins, às vezes de agressividade, de insegurança, de brigas constantes, porque você acredita que qualquer momento, qualquer pessoa vai ocupar o seu lugar na vida daquela pessoa, porque qualquer um é melhor do que você. Então, de certa forma, é muito importante você investir no seu autoconhecimento, porque é isso que vai te trazer clareza sobre como você deve agir, o que você deve fazer e o porquê que você faz. Então, por que eu penso o que eu penso? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu ajo da forma que eu ajo? Por que eu sinto isso que eu tô sentindo? Porque se a resposta não tá no outro, o outro tá ok, tá de boa, ou tá na minha história, tá na construção da minha autoestima, porque eu acho que eu não mereço isso aqui. Então todo o seu comportamento, de certa forma, ele foi aprendido. E você vem ao longo dos anos respondendo a esses comportamentos ruins e, consequentemente, tendo os mesmos resultados ruins. Então é muito importante e fundamental que você invista nesse autoconhecimento para entender melhor sobre si e como você se regula para agir de uma forma cada vez melhor para ter resultados melhores também. Quando que o ciúme vira de fato um problema, né? Ele é um problema desde sempre, tá? Deixe isso claro bem na sua cabeça. Desde sempre sentir ciúme não é saudável, certo? Porém, ele se torna um problema muito maior, que ele pode se tornar patológico quando ele é obsessivo. Ou seja, eu penso nisso 24 horas por dia. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre a Regina. E nos outros 20% eu torcia para que alguém falasse dela, para poder falar dela mais um pouco. Eu penso em alternativas de como controlar o meu parceiro ou minha parceira. Eu não consigo me concentrar em coisas porque eu fico toda hora querendo saber onde a pessoa tá. Se a pessoa não responde, isso causa um problema enorme dentro da relação. Eu quero vigiar sempre essa pessoa. Eu tô olhando as redes sociais dela pra saber se tá conversando com alguém. A gente tem brigas às vezes porque eu tenho plena certeza que essa pessoa vai estar olhando pra alguém ali na rua e isso me causa muita angústia. Então isso já é um problema que você precisa investir, tá? Então, se eu puder te deixar uma dica de ouro aqui, fundamental para você enfrentar isso é... You should write that down. Observe o comportamento do seu parceiro. Tá sendo realmente passível de confiança ou de desconfiança? E a segunda questão é olhe para você. Olhe para sua história, invista no seu autoconhecimento, fortaleça a sua autoestima, fortaleça a sua individualidade, criatura divina. Vai fazer tuas coisas, vai treinar, vai formular tua rotina, vai sair com as tuas amigas, vai fazer um curso novo, vai conhecer pessoas novas. É isso que forma individualidade. Pessoas previsíveis demais, elas não são interessantes. Você precisa trazer movimento para sua vida para que você se torne cada vez mais interessante. He is the most interesting man in the world.
Mas assim como você se torna interessante pra si, você se torna pros outros e vice-versa. Então imagina, a gente não quer ter um relacionamento mais do mesmo. Pra manter essa energia no relacionamento saudável, é necessário esses movimentos paralelos também. Então não é porque você tá num relacionamento hoje que tu abandonou tua vida, esqueceu de tudo, acabou-se o mundo. A vida continua acontecendo, tá? E você não é o centro da vida dessa pessoa e essa pessoa não deve ser o centro da sua vida. Tudo bem? E se você tá curtindo esse vídeo aqui, aproveita e curte mesmo. Deixa teu like e eu tenho um convite pra te fazer. Presta atenção! Se você quer ter um relacionamento imbatível, ou seja, aquele relacionamento saudável, feliz, gostoso, leve de se viver, dia 18 de março eu vou realizar a Masterclass Relacionamento Imbatível, que a gente vai falar exatamente sobre como que eu desenvolvo um relacionamento saudável, individualidade, conexão, ciúme, insegurança, relacionamentos abusivos, vamos falar disso também, como identificar, como sair de um. Então vai ser muito importante para você participar, se é que você sofre com esse bendito desse ciúme, tudo bem? Para saber mais, tem o link aqui na descrição, clica lá e bora, vai ser incrível e você vai rir do valor que você vai investir. É menos, mas muito menos que a metade de uma pizza. Pelo menos aqui em Floripa é menos da metade de uma pizza, viu? Então bora que eu tô te esperando. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.